Aleluia. Irmão, nesta manhã, aleluia, é manhã de vitória. É manhã, aleluia, de vitórias grandes do Senhor. Irmão, nós estamos diante de uma história, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, do profeta Daniel, ao qual era um jovem, aleluia, temente, um jovem de oração, um jovem que buscava, um jovem que gostava de adorar, um jovem que tinha compromisso, aleluia, com a obra, aleluia, do Senhor. Daniel era um homem digno, e o Senhor apreciava Daniel. O Senhor apreciava, porque Daniel sabia honrar, sabia adorar a Deus, e ele tinha uma coisa, irmão, que me despertou muito, nessa passagem de Daniel, em algumas passagens, é que Daniel, ele tinha compromisso com o horário, ele tinha compromisso com o horário, Daniel, aleluia, ele orava, irmão, com compromisso, aquele horário que ele falou com Deus, naquele horário, ele estava ali para cumprir a sua adoração. Sabe por que às vezes nós perdemos com Deus? Sabe por que muitas das vezes a nossa vitória demora? Porque nós não temos um horário com Deus. Falamos com Deus algo naquele horário, Senhor, mas aí, irmão, é 6 horas, é 6 horas, é 5 horas, é 5 horas, é 3 horas, é 3 horas, não é 3 e 5, não é 3 e 10, 3 e 1, tu falou com Deus 3 horas, o pastor botou oração 3 horas, então 2 e meia tu já tem que estar, porque às 3 horas o anjo vai descer. E se ele descer às 3 horas, tu chegar a 3 e 1, 3 e 2, perdeu. Porque é um horário, irmão. O anjo do Senhor tem compromisso. Naquele horário, ele desce. Naquele horário, ele desce com a vitória. Naquele horário, ele desce com a tua bênção. Se você não tiver, você perde. Mas Daniel, ele tinha compromisso. Tanto, não tinha nada que prendia Daniel no momento do compromisso dele com Deus. Não tinha ameaça, não tinha afronta, não tinha perseguição. Nada parava Daniel do seu compromisso com Deus. Às vezes o crente tem muita desculpa, eu, você, o ser humano. Senhor não vai dar, tu sabe de todas as coisas. Deus, hoje não vou poder ir, não sabe todas as coisas. Não, é compromisso. Você fez um horário com Deus, e naquele horário ele vai esperar a tua oração. O povo estava passando por um momento difícil, momento de fraqueza espiritual, momento de que o povo precisava se achegar mais diante de Deus. E hoje em dia, irmão, o que nós podemos ver é que muitas das vezes nós, vasos do Senhor, somos atingidos por verdadeiras guerras espirituais. Aleluia, para que nós venhamos alcançar, aleluia, aquilo que nós almejamos diante de Deus. Quando você coloca uma petição diante do Senhor, aleluia, Satanás ele já se coloca de pé para guerrear, para que a vitória não venha chegar até você. Ele se coloca. Você tem que perseverar. Campanha de Daniel é perseverança, é oração, é ser fervoroso, é alcançar o alvo, aleluia, o objetivo que você colocou diante de Deus. Daniel, irmão, ele era homem de oração. Mas diz a palavra, aleluia, que quando ele estava ali com o Senhor, aleluia, a Bíblia diz que desceu um anjo sobre ele, e a Bíblia diz que Daniel, a sua perna, aleluia, faltou força, aleluia, a Bíblia também diz que ele não comeu, nem bebeu, nem tomou vinho, aleluia, ele entrou em jejum, ele entrou em perseverança, ele foi ousado com o Senhor. Por isso o anjo desceu diante dele, aleluia, para avisar a Daniel
Às vezes, irmão, nós estamos fracos espiritualmente. Tem momentos da minha e na tua vida que você não consegue orar, você não consegue clamar, fica sem força, você fica sem ânimo, o relógio desperta 3 horas, você olha, vê que ele despertou, mas você não tem força para levantar e clamar ao Senhor. Você vira para o lado assim, colhe a perninha, junto o travesseiro. Tem gente aqui assim. O relógio desperta, Deus desperta, e ele, ó, dá uma dormidinha. Aí o anjo desceu lá, ó. Cadê a Mariana? Mas cadê a Maria? Meu Deus! Subiu. Nós temos, irmãos, que pedir força a Deus. Clamar o sangue de Jesus dessa anemia espiritual. É uma anemia, irmão. É uma enfermidade. Espiritualmente falando, é uma enfermidade. É uma doença. Espiritualmente. E às vezes essa anemia quer tomar conta da nossa vida, do nosso corpo, colocando preguiça, colocando desânimo, para que você não venha para cá de Deus orar. Mas a misericórdia de Deus, irmão, foi com Daniel. Sabe por quê? Porque ele viu o anjo lá para avisar Daniel, para animar ele, para falar com ele: Daniel, não para. Você está orando, não é porque eu não estou ouvindo a tua oração, não. É porque o príncipe da Pérsia se colocou diante de mim. E eu sou Gabriel, eu sou Miguel. Aleluia, eu sou Gabriel, vou guerrear para a tua vitória. Não cessa de orar. Eu não sei nessa manhã que tipo de anemia tem acontecido, se aproximado de você nesta manhã. Eu não sei o que tem te acontecido. Aleluia. Qual é a fraqueza que tem, aleluia, verdadeiramente tomado conta da sua vida espiritual. Aleluia. Eu não sei o que está acontecendo contigo nesta manhã, mas o Senhor fala contigo. Se coloca de pé. Olha, se alimenta, come desse pão, bebe dessa água, porque muito longa é a tua caminhada. Sai da caverna hoje. Sai. É nisso que coloca aquela coisa lá dentro da caverna. E sabe o que acontece aí? Tem crente que se pode coitadinho, olha para Deus, para ver se Jesus fica com pena dele. Senhor, a minha vida, o meu passado, tu viu, Senhor? Eu já vi lá na onde tu me tirou. Eu era assim, eu era assado, mas olha, é Deus falando contigo. Para de viver que você é coitadinho. Levanta a cabeça, toca o joelho, Tem crente, irmão, na casa de Deus, que só Jesus. Eu estou lá, Deus. Eu estou tão decidida. Ninguém vai com a minha cara. Ninguém gosta de mim. A pastora, eu não sei, eu acho que eu não vou vir mais pro culto mais não. Porque o fulano me olhou assim, não sei. Irmão, olha para Jesus. Olha para Ele. Deixa quem está do teu lado. Deixa quem está te olhando. Se alguém estiver falando, deixa falar, que bom, é sinal que você está incomodando. É sinal que você, aleluia, está incomodando. Então não cesse de caminhar. Levanta a tua cabeça. Guerreia. Seja um crente guerreiro. Caminha. Seja um crente Daniel hoje. Aprende com ele. Passa a orar. Passa a clamar. Passa a ter horário. Passa a ter
né? Vamos aí, pastor. Todo o meu pagamento. Pena. Dá de amor. Dá de coração. Tu não fez voto? Mas não faz um voto esperando retribuição, não. Deixa que Deus conhece todas as coisas. Buscar primeiro o reino dos céus e as demais coisas e serão acrescentadas. Aquilo que tiver que acrescentar, pode ficar tranquilo que ele vai acrescentar. Não precisa você trocar, fazer barganha com Deus. Eu te dou isso e você me dá isso. Eu te dou aquilo e você me dá aquilo. Daniel, quando ele entrava com Deus em oração, ele esquecia. Ele somente orava. E a Bíblia diz que ele clamava, orou pelo povo. E ele reconheceu que o povo estava em pecado. Por isso estava sofrendo, aleluia, aquela anemia espiritual, aquela afronta. Passava por um processo. O rei Ciro, rei Dario, veja por quantos reis Daniel passou. Mas todos esses reis que Daniel passou, ele foi aprovado. Ele foi honrado. Deus revelava o oculto profundo de Daniel. Sabe por quê? Que Deus revelava a ele? Porque ele tinha compromisso com Deus. Que ele tinha horário. E naquele horário ele já estava lá. Quando o anjo desce, ele já tem que estar lá. Se joga no chãozinho e diz assim, eu estou aqui. Já cheguei. Chegamos. Porque sempre primeiro quem vai chegar é o Senhor. Mas ele diz que os últimos serão os primeiros e os primeiros serão os últimos. Mas nessa manhã, o Senhor quer enxergar uma injeção de ânimo na sua vida. Ele quer que você venha se reanimar. Eu não sei o que está acontecendo na sua vida. Talvez, irmão, você deixou a sua casa hoje. Só Jesus sabe como se encontra o teu lar. Mas o Senhor, irmão, Ele é Deus que muda a cada situação. Ele vira cativeiro. Aleluia, nessa manhã, Ele pode mudar o teu cativeiro, porque Ele é o Senhor. Ele pode mudar a situação da tua vida. Ele pode fazer transformações. Nesse momento que você está aí, o Senhor está trabalhando, aleluia, na tua vida espiritual. Ele está te enchendo, Ele está te renovando, Ele está derramando azeite, Ele está trabalhando, Ele está moldando o vaso, Ele está restaurando, aleluia. Ele restaura. Quando Deus me chamou, eu não era uma crente assim muito fervorosa. Mas tem coisa que a gente aprende com o Senhor. Eu aprendi a ser cristã, serva, a ser serva. Eu achava que tem muita gente que acha que é crente, mas você tem que ter certeza que é servo. Porque nós temos que descer. Está sempre lá embaixo para poder o Senhor nos colocar por cima. Tem que estar sempre nos baixos para Deus colocar nos altos. Aleluia. E quando eu achei que eu era muita coisa, aleluia, o Senhor falou, não desce não. Eu vou te mostrar o quanto vai padecer pela mão da minha obra. E quando eu achava que eu estava no auge da minha vida, 39 anos me veio câncer. Aleluia. E ali eu estava feliz da minha vida. Pastor Michael era pastor ainda. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Mas ele era diácono da casa de Deus. E eu ainda estava pensando em ser serva. Não era serva, eu era crente. Sabe por quê? Porque quando a gente acha que tem, isso aqui, dinheiro, a gente acha que tem tudo. E que pode fazer tudo com o que a gente quer. Mas não pode não. Com Jesus não pode não. Com Jesus sabe o que é? Descer, descer e descer. Quando você desce, Ele faz você crescer. Mas crescer no Espírito. E ali Deus me amassou. E ali o Senhor falou que eu ia deitar naquele leito. E eu deitei. E eu falei, eu vou deitar nesse leito. O Senhor falou, você vai deitar. Porque eu vou te mostrar o quanto vai padecer por amor da minha obra. Eu fiquei 3 meses dentro do hospital. Ali eu fui desenganado.
eu tive falência do jogo, eu tive, aleluia, anemia profunda. Ali o câncer acabou com todos os meus organismos, o meu tipo sanguíneo que eu tinha. Ali verdadeiramente eu pude ver o que é ser amassado pelo abandoneiro. Deus amassa o barro assim. Se assim a gente quer. Tem gente que ele quer virar barro, né? Tem que virar barro. Não dá nem para Deus quebrar, né? Tem que virar barro para poder fazer de novo. Foi o meu caso. Eu tive que ser quebrada, amassada, virar pó e do pó de novo o Senhor fazer aquela lama para tornar a fazer o vaso. Doeu. Doeu. Mas doeu. Mas hoje eu dou glória a Deus. Hoje eu dou aleluia. Porque o Senhor, aleluia, Ele tem mesmo, quando Ele acusa a afronta aqueles que são soberbos. O soberbo Deus amassa, Deus quebra. E se não se acertar, Ele quebra, vira pó e do pó não volta mais. De madrugada. Eu levantei naqueles aparelhos, lá no Hospital das Clínicas, lá em Joselino. Eu levantei 3 horas da manhã. Eu quis fazer o que muito crente faz. Senhor, meu Deus, por que eu estou passando por tudo isso? Abri a palavra. O Senhor diz assim: Ele não se agrada daquele que se afasta da sua cruz. Sabe o que é? Nós temos que carregar a nossa cruz. Tem que passar o processo da glória a Deus. Não tem nada de estar passando por um processo e ficar dando uma de coitadinho, não. Tem que passar e dar glória a Jesus. Dando glória. Tem que dar glória na hora da prova, na hora da luta, na hora que Deus está te provando. Aí que Ele quer ver o teu amor. Amar o Senhor, bem de saúde é muito bom. Andando de um lado para o outro é bom. E sabe o que mais? Eu estava fazendo a obra, eu estava dentro da mata, eu estava nos hospitais, eu estava nas delegacias. Está entendendo? Jó, justo, fiel, mas eu procuro. Você acha que está muito certinho com Deus? Cuidado. E quando mais está certo, aí é que Ele prova. Ah, mas eu estou nos lares. Ele prova. Eu estou nos hospitais. Ele vai provar. Eu estou na obra. Ele vai provar. Mas eu estou direitinho, Jesus, verdade. Eu conheço, mas eu vou te provar. Meu Deus, aleluia. Daniel, homem muito amado, não cessa a tua oração. Foi lá para a cova do leão. Aleluia. Daniel, homem muito amado, não cessa a tua oração. Foi parar no fogo da fornalha ardente. Foi provado. E na cova ele foi honrado. Meu Deus, aleluia. Dentro da cova houve exaltação para Daniel. Quando a afronta está sendo muito grande na tua vida, prepara, porque vem a exaltação de Deus. Vem honra de Deus na tua vida. Quando eu estava lá dentro da cova, lá, com os 2 pés na cova e metade do corpo dentro e outro fora, o Senhor falou: desce. Desce, porque eu tenho um negócio contigo. Eu conheço as tuas obras. Sei o que tu faz. Sei o que tu anda fazendo. Sei o que tu está falando. Tenho visto o que tu anda fazendo. Desce, porque senão eu vou entrar e tu irá descer o pó. Cuidado onde você põe os teus pés. Cuidado com o que você está fazendo, porque Deus não se deixa escarnecer.
Ele vê e observa e cobra todas as coisas debaixo dessa terra. Infeliz aquele que acha que ninguém está vendo, verdadeiramente. O ministério não está vendo, a igreja não está vendo, mas o Senhor está te vendo. O anjo está com os 2 olhos em cima de você. E quando ele puxar o seu tapete, não vai adiantar tu pedir misericórdia. Deus fez isso comigo. Até que eu viesse a me consertar. E viesse a entrar onde o Senhor queria. Sabe por quê, irmão? O irmão do crente, ele achava assim, mas o fulano faz tanta coisa, não vejo Deus fazer nada com ele, Deus está